Boa noite. É um prazer sempre estar na casa de Deus. É um prazer sempre poder nos reunir como igreja. É um prazer ter a plena convicção de que quando nós oramos, o nosso Deus sempre nos ouve. E hoje o pastor Valdemir pediu que eu estivesse aqui para trazer um breve estudo na palavra de Deus. E eu pensei que poderíamos começar o ano pensando na oração do Pai Nosso. E eu dei o tema para esse estudo, nós oramos assim, porque o Senhor nos manda que oremos assim. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, e também os queridos que estão em casa, Mateus 6, versículo 5. A oração do Pai Nosso, ela faz parte de uma parte do Evangelho de Mateus que nós chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte é algo que não é comum ouvirmos apenas nós cristãos, mas na própria literatura, o Sermão do Monte é reconhecido como algo belo, algo que tem profundidade. Outro dia eu ouvi um filósofo da USP falando a respeito de Jesus Cristo e das suas ideias contidas no Sermão do Monte. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse, que nós pensássemos hoje, é que antes de chegar a esse momento onde o Senhor fala da oração que assim oramos, no capítulo 5, vocês não precisam abrir ou abram, se quiser, é só retornar um pouco. O livro de Mateus diz assim, capítulo 5, 1: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Queridos, a primeira coisa que eu queria que você pensasse a respeito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração para discípulos. Mas, pastor, outras pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, que não pertencem à igreja, pessoas até mesmo ateias, não podem proferir essas palavras do Pai Nosso? Pelo contrário, muito pelo contrário. No entanto, nós, como igreja, precisamos olhar para esse trecho da palavra de Deus, que é o Sermão do Monte, e entender que o Senhor está falando com discípulos. Amém? O Senhor está falando com pessoas que Ele mesmo chamou para próximo dele. Vocês lembram que era assim que acontecia? O Senhor chamava aqueles que seriam dele, ou aqueles que já eram dele, que se manifestaram. Então, quando nós pegamos o Sermão do Monte, nós que
declaramos que somos filhos de Deus, nós pegamos como discípulos. E é assim que nós devemos pegar. Se você não tinha esse entendimento ainda, eu quero que você tenha. Esse modelo de oração foi escrito para nós. Esse modelo de oração foi escrito para aqueles que seguem ao Senhor. Esse modelo de oração só faz sentido para nós. Aí no versículo 9, após ele dar várias instruções para que os discípulos fossem diferentes dos fariseus, ele fala: quando vocês derem esmola, no início do capítulo 6, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizeram isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O nosso Senhor Jesus Cristo está estabelecendo a diferença entre aqueles que o seguem e os fariseus. E no versículo 9 ele fala: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Queridos, no Antigo Testamento, o nome de Deus era o próprio Deus. Tanto que existe um mandamento para que nós não venhamos usar o nome de Deus de maneira vulgar. Porque quando falamos o nome de Deus, nós estamos falando de Deus. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer quando Ele está ensinando aos discípulos? E Ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Deus é santo. Desde a eternidade, Ele é santo. Os anjos que estão diante dEle, Isaías teve uma visão e viu que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo. Então, é óbvio que nós não podemos declarar: santificado seja o teu nome, entendendo que essa petição é para que Deus seja mais santo. Ele já é santo. Mas então, o que Jesus Cristo está trazendo? Esta oração é uma petição para que Deus seja honrado. Essa oração é uma petição para que Deus seja reverenciado. Essa oração é para que nós mesmos tenhamos cuidado em reconhecer Deus em todo nosso caminho. Ontem foi dia de felicitações e ainda estamos em momentos de transição de ano. E eu tenho um sobrinho que trabalha em Minas, estava aqui conosco. E eu estou muito feliz com ele, que ele está progredindo profissionalmente. Ele foi criado praticamente sozinho e ele se tornou um homem de bem. E eu estava elogiando ele e eu gostei muito que ele falou. Ele me chama de Elinho. Ele falou: Elinho, olha só, eu devo tudo que tenho a Deus. Quando ele fez isso, queridos, ele estava santificando
o nome de Deus. Isso é muito sério. É muito sério quando nós não entendemos que o nome de Deus precisa ser santificado. Queridos, no Antigo Testamento, no livro de Números, diz que Moisés recebeu uma ordem de Deus para tocar na pedra. Vocês lembram? Para tocar na pedra, e da pedra sairia água. E o que ele fez? Quem lembra? O que ele fez, gente? O que ele fez? Ele bateu. Deus falou, toque, e ele bateu. E saiu água. O milagre aconteceu. Aí Deus chama Moisés. Queridos, nunca houve, nunca haverá homem como Moisés. Falava com Deus face a face. E ele chama o seu servo e diz: você nem Arão conduzirão o meu povo. Vocês não entrarão na terra prometida. E ele diz o seguinte: porque vocês não santificaram o meu nome no meio do povo. Vocês entenderam? Eles deliberadamente desobedeceram ao Senhor diante do povo. Eles deliberadamente não honraram ao Senhor, não honraram ao Senhor diante do povo. E nisso eles não estavam santificando o nome do Senhor. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo começa nos ensinando, dizendo: vocês quando orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é que a nossa oração deve conter um quê de humildade, de se prostrar a alma, o corpo, a existência, e reconhecer que o que já aconteceu, o que está acontecendo e aquilo que nós estamos pedindo para que aconteça, deve trazer honra não para nós, não para pastores, não para quem é dito como tendo oração forte. Nós devemos começar a nossa oração com o entendimento e com o desejo de que o nome do nosso Deus seja honrado. Amém? É isso que Deus está nos ensinando. E aí ele prossegue: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, Jesus Cristo fala muito do reino de Deus. E no Evangelho de Mateus, o Evangelho do reino, ele insiste mais nesse ponto. E quando ele traz um modelo, eu quero lembrar vocês, lá no capítulo 5, ele se assentou e os discípulos vieram a ele. Então, quando ele está ensinando aos seus discípulos, ele fala: olha, na oração de vocês deve haver a preocupação de pedir, de desejar, de clamar para que o reino do nosso Pai venha. O reino de Deus se refere ao domínio de Deus. Queridos,
para nós, às vezes isso soa com pouco significado, tem pouco peso, mas eu vou tentar fazer com que você entenda. Esse texto foi escrito na época em que os reis eram absolutos. Quando, lá em Samuel, quando o povo pede um rei, e Samuel fica abalado pensando que eles estavam desprezando a ele, Deus fala: não, eles não estão desprezando a você, eles estão me desprezando. E aí Samuel fala, como homem de Deus, para o povo, como que seria o rei. E ele diz: olha, todas as terras de Israel serão do rei. Todos os rebanhos de Israel serão do rei. Todas as mulheres virgens de Israel serão do rei. Então, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, Ele mesmo encarnado, nos diz: vocês, ao orarem, devem ter essa preocupação: venha o teu reino. É que a nossa oração deve conter um entendimento de que nós devemos desejar o tempo todo que Deus domine, que todas as áreas da nossa vida tenham o cetro de Deus. E nós devemos pedir não apenas para a nossa vida, para a nossa família, nós devemos pedir para o nosso estado, para o nosso bairro, para o nosso país, para a terra. Venha o seu reino. A nossa oração deve conter esta expectativa. Queridos, em um tempo onde as canções, as pregações, as orações giram ao redor do homem, ao redor do ser humano, o Senhor está nos ensinando aqui que a oração diz muito pouco ao nosso respeito. A oração diz respeito ao nosso Senhor. Tudo diz respeito a Ele. Então, quando nós clamamos: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim na minha vida, assim na minha família, assim aqui na Igreja Batista do Parque São Basílio, como no céu, nós estamos declarando que nós estamos prostrados diante do Rei e reconhecendo que nada nos pertence. Há aqui também o sentido de clamar para que o reino de Deus se espalhe, cresça, que cada vez mais indivíduos entendam isso e se prostrem diante do Senhor. A oração não diz respeito exclusivamente a nós, nesse sentido de benefício, diz respeito ao nosso. É um querer de que Deus não reine apenas na nossa vida, é um querer que Deus reine na vida do nosso irmão, é um querer que Deus reine na vida do nosso vizinho, que talvez ainda não tenha reconhecido ao nosso Rei como o Rei do universo. Dá-nos hoje, no versículo 11, o nosso pão de cada dia. Eu acho interessante demais a coletividade dessa oração.
ela é toda inclusiva, não ideologicamente. Ele está trazendo um modelo de oração, ensinando aos seus discípulos: quando vocês pedirem um benefício para vocês, entenda que esse benefício deve trazer benefício para a comunidade. Entenda que vocês que são os meus discípulos não devem considerar o que está em suas mãos como sendo somente de vocês. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso deve trazer brasa sobre nossas cabeças. Como que nós temos olhado para o que Deus tem nos dado? Não sei se vocês têm percebido, Deus tem colocado no meu coração, e sempre que eu oro a respeito da saúde econômica da igreja, aos domingos, eu peço ao Senhor que nos perdoe e que traga para o nosso meio o entendimento de que no nosso meio não pode haver pessoas com falta de pão. No nosso meio não pode haver pessoas com falta de pão. Queridos, a oração do Pai Nosso está dizendo: olha, você pode pedir sim o pão, você pode sim pedir o favor de Deus, mas nunca deixe de olhar para o seu lado. Quando você orar pela sua saúde, lembre-se da nossa lista de oração e dos nossos enfermos aqui da igreja, e não apenas aqui da igreja, de fora da igreja também. Quando nós orarmos para que Deus abra a porta de empregos para nós, que nós possamos orar pelos nossos irmãos que estão desempregados. Queridos, tem irmãos aqui na nossa igreja que estão anos desempregados. Como que eu vou pedir: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, traga pão para mim, sem olhar para o meu irmão? Que nós possamos iniciar esse ano com essa consciência. Senhor, me abençoa, abençoa, Pai, o meu irmão, abençoa o meu bairro, abençoa o meu vizinho, abençoa o meu país. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Outra coisa que esse texto ensina é que nós devemos sempre entender que nós temos um Deus que sabe daquilo que nós precisamos, e Ele está apto o suficiente para nos dar o pão diário. Talvez se eu abrisse aqui para ouvir a respeito de vocês terem em algum momento experimentado topicamente o agir de Deus trazendo favor para a sua vida, eu sei que eu ouviria testemunhos. Queridos, mais à frente, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda ensinando aos discípulos, Ele está falando sobre o não andar ansioso. Esse versículo 11 que fala: dá-nos o nosso pão de cada dia. Alguns teólogos trazem a ideia de que nós devemos sempre entender e trazer a nossa mente para esse dia.
Que em nome de Jesus seja assim, queridos, a começar por mim. Que em nome de Jesus nós possamos entrar no nosso quarto e orar a Deus e falar: Senhor, que venha o pão nosso, e que essa oração traga tranquilidade aos nossos corações. Porque eu sei que você já viu péssimas notícias no segundo dia do ano. Eu sei que já chegou lá no seu computador, no celular, você vendo televisão, coisas que trazem prognósticos terríveis a respeito do nosso ano. Então eu quero motivar você, eu quero ser motivado por isso, para que a nossa oração seja uma oração que traga a tranquilidade diária e o entendimento de que Deus sabe do que nós precisamos e que Ele nos dará, sempre entendendo a coletividade, Ele nos dará o pão de cada dia. Aí no versículo 12, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Queridos, vamos ser sinceros? Talvez essa seja a parte mais difícil da oração do Pai Nosso. Vamos ser sinceros? Talvez seja o ponto da oração em que nós mais mentimos. Talvez seja o ponto da oração em que nós precisamos resolver a nossa vida com Deus. Perdoa, não perca de vista. Jesus Cristo está te ensinando a orar. Perdoa, na coletividade, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Queridos, nesse momento, na coletividade, eu queria que você pensasse que se nós temos sido uma igreja perdoadora. A começar por mim, e que você comece por você. Nós temos sido uma igreja perdoadora? Porque Jesus Cristo, Ele traz isso para nós. O modelo de oração de vocês deve trazer à baila como está o relacionamento de vocês, como que está a relação da igreja. Nós estamos divididos, nós estamos carregando ódio, inveja, raiz de amargura. Querido, uma das primeiras coisas que a pessoa que é recebida pelo Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aprende é que o pecado separa o homem de Deus. E que em Jesus Cristo, o escrito de dívida que era contra nós, a dívida é invalidada e nós somos aceitos por Deus porque Ele nos perdoa. E para que nós sejamos reconciliados com Deus, Ele apaga as nossas dívidas que nós não podemos pagar. E vós outros que estáveis mortos em vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele,
perdoando-nos todas as transgressões, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, com suas ordenanças, e anulou, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. E sabendo disso, sabendo que Deus perdoou as nossas dívidas, sabendo que Deus perdoou os nossos pecados, sabendo que nós não devemos nada ao Rei, a nossa oração deve conter essa essência relacional. Queridos, a oração começa: Pai nosso que está no céu. João 1,12 diz de quem Deus é Pai. João 1,12 diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo, algumas versões diz que ganha poder, é capacitado para se tornar filho de Deus. Então, essa oração aqui, como eu disse, é para discípulo, é para filho. E o Senhor está falando, então quando você for orar, você chega diante de Deus e fala: Deus, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, hoje eu vacilei, hoje eu fiz o que não devia. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, porque eu perdoei aquele irmão que vacilou comigo lá na igreja. Senhor, eu perdoei a minha vizinha que falou mal de mim. Senhor, eu perdoei ao meu patrão que prometeu que aumentaria o salário e não aumentou. Senhor, eu sou um crente perdoador porque eu aprendi contigo, meu Pai. Me perdoa porque eu tenho perdoado. Queridos, nós vamos ver que é o único trecho que o nosso Senhor Jesus Cristo traz uma exposição, uma pregação, traz clareza. É esse trecho. Perdoa nossas dívidas. Queridos, eu trabalho na igreja desde os 17 anos, quando me converti. E eu escuto muita gente. E é muito triste. É muito triste ouvir crente que nós esperamos muito que seja filho de Deus, crente falando: eu não perdoo, não. Eu já ouvi tanto isso. Eu não perdoo fulana, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o meu filho. Aí domingo vem uma das nossas crianças orar o Pai Nosso e nós oramos junto com ela com maior vigor. E nesse momento nós, que somos discípulos, nos tornamos automaticamente fariseus. Porque nós sabemos que Ele nos perdoou, mas nós não queremos perdoar. E aí o versículo 13 prossegue: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É interessante que no grego, tentação e teste é a mesma palavra. É claro que nem todo teste é tentação, mas toda tentação é um teste. Queridos, e como que nós vamos
resistir em um mundo onde Satanás nos tenta? Como nós vamos resistir contra o império das trevas? Como que nós vamos vencer a carne? Como que nós vamos vencer aquilo que atrai os nossos olhos? Como que nós vamos vencer aquilo que é ilícito e atrai as nossas mãos? Como que nós vamos passar nesse teste? E aí, coletivamente, ele nos convida a orarmos: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque nós reconhecemos que Tu és o Rei do universo, que Tu tens todo o poder no céu e na terra. Então, nos ajuda. Irmãos, eu sei que essa frase é antiga, mas eu tenho ouvido de 3 anos para cá com um olhar diferente. Eu tenho muito cuidado para falar da igreja, mas é uma frase que diz que a igreja é o único exército que deixa o soldado para trás. Queridos, por que nós insistimos em jogar fora o nosso irmão que pecou? Por que nós insistimos em olhar para aquele irmão que não passou no teste como não sendo um dos nossos? Por que nós fazemos isso? Por que nós queremos passar no teste e muitas vezes torcemos para que o nosso irmão não passe no teste? Irmãos, isso acontece na igreja, crente torcendo para que o outro crente caia. Não pense que Deus não está vendo isso. Crente, irmãos, eu já ouvi coisas do tipo, sabe aqueles casais que você olha e fala: rapaz, é uma bênção, por exemplo, Cláudia e o nosso Marcondes, é um exemplo de casal, né? Aí, Marcondes, eu já ouvi. Aí tem crente que fala: não, eles não são tão bem resolvidos assim, não. Tem algum problema ali? Tem algum problema? Não. Não é verdade? Irmãos, nós precisamos nos consertar, e o que nos conserta é o Evangelho puro e simples. É o Evangelho puro e simples. O Senhor está falando para nós, coletivamente, nos preocuparmos para que nós não caiamos em tentação. Nós, individualmente. Mas também devemos olhar para o nosso irmão e ajudá-lo para que ele não caia. E se ele cair, nós não podemos deixar ele para trás. Porque a pergunta que eu faço é: nós oramos, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ficar reprovado nesse teste. E quando eu caio? E quando você cai? Qual é a expectativa que você tem? O que você espera do seu irmão? O que você espera da sua irmã? O que você espera de Deus? Perdão, cuidado, abraço, acolhimento, admoestação, ensino, mostrar na Bíblia que você pode vencer e não abandono. Então, queridos,
nós devemos olhar para um mundo que constantemente nos tenta. Nós devemos olhar para a nossa humanidade que, por alguma razão, nós já nascemos de novo, temos nova natureza, somos filhos de Deus, mas o velho homem continua nos levando para furadas. Nós precisamos olhar para tudo isso com um olhar de compaixão e pedindo a Deus: Deus, nos ajuda a passar nesse teste. Não ajuda apenas a mim, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda o meu pastor Valdemir, ajuda os adolescentes, os jovens. Queridos, nós precisamos entender que igreja é coletividade. E que no Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro. E após ele ensinar aos discípulos que nós devemos honrar o Pai, que nós devemos entender que Ele está dominando tudo e que nós devemos desejar isso cada vez mais. Depois ele ensinar que nós devemos pedir o pão para nós, mas não esquecer do pão para o nosso irmão, que nós devemos pedir o pão e entender que Deus está nos atendendo o mal de cada dia. Depois dele ensinar que nós devemos perdoar os nossos irmãos da nossa oração. Depois dele dizer que nós devemos orar para livrar-nos da tentação. Aí ele dá uma explicação. Aí ele expõe o versículo 12. Pois, se vocês perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, coletividade, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Ah, Hélio, tu está pregando para nascido de novo. Sim, aqui o Senhor estava ensinando para discípulos. Queridos, é aí que a coisa aperta. Porque você não vai para o céu antes de você perdoar. Se você realmente é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, e se nós não quisermos perdoar, nós teremos problemas. Porque está muito claro. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Não, mas Hélio, você acabou de falar que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Claro que eu falei. Assim como aqui está dizendo que nós devemos orar ao Pai e Ele vai nos ouvir. Antes ele fala, quando vocês orarem, não seja como os fariseus, entrem no vosso quarto e orem em segredo, porque o vosso Pai Celestial em segredo vos ouvirá e lhes dará recompensa. Ou seja, Deus continua ouvindo, Deus continua perdoando. Mas a questão, queridos, é que toda vez que eu tropeço, eu preciso pedir perdão. Toda vez que eu tropeço, eu preciso acessar isso que é meu. E eu preciso experimentar a paz que advém disso. Porque todos nós pecamos. E eu ensino isso na classe de batismo. Eu falo algo que muita gente tem medo de falar. Eu falo para os novos crentes: olha, se vocês de verdade nasceram de novo, vocês tiveram os pecados de vocês passados perdoados,
os pecados de vocês presentes perdoados, e eu ensino para muitos adolescentes, e às vezes criança, e aí eu brinco, olha só, quando você estiver com a minha idade, daqui a 40 anos, o pecado que você vai cometer já foi perdoado. Mas, Hélio, então por que a oração do Pai Nosso diz que se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado? Eu vou tentar fazer que nós entendamos. Nascemos de novo, amém? Amém? Então, se nascemos de novo, estamos em Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Legal. Romanos 8:1. Porque sendo, pois, justificado pela fé, tendes paz com Deus, amém? Estamos resolvidos com Deus, estamos aqui, queridos. Acontece que, crente mente, não deveria, mas mente, concorda? Quem discordar pode levantar a mão. Crente peca. Eu conheço uma história de uma irmã querida. Ela ganhou um perfume no domingo da irmã dela, irmã de igreja. E ela não gostou do perfume. E essa irmã é muito virtuosa, ela é crente de verdade. E ela pegou o perfume e deu para outra irmã. Mas ela não esperava que no culto de quarta-feira a outra irmã viesse até ela. Aí a outra irmã, domingo, aí segunda, terça, 3 dias depois, chegou, irmã, e aí, gostou do perfume? Aí a primeira coisa que ela falou, gostei muito. Mentiu. Porque nós somos assim. Queridos, com certeza, eu conheço muito essa mulher. Ela pediu perdão a Deus, foi perdoada, e vida que segue. Porque, queridos, quando o crente peca, o crente perde a paz. Quando o crente peca, ele perde a alegria da salvação que Davi fala. E aí nós falamos, Senhor, me perdoa. E aquele perdão que já é nosso, é acessado e nós temos a paz em nosso coração, a alegria, o convívio com Deus e com os santos. Então, o que Deus está falando para a crente aqui, é que quando nós não perdoamos, a nossa vida se torna um lugar insuportável. Eu vou repetir. O crente que não perdoa está fazendo crescer no quintal da existência dele um ambiente insuportável. E é isso que o nosso Senhor está ensinando, para que isso esteja na nossa oração. Ah, eu não consigo perdoar. Ah, vá até o Senhor, o maior perdoador, Ele é que vai nos ensinar a perdoar. Mas nós não podemos viver como filhos de Deus, como filhas de Deus, em um ambiente onde os benefícios da salvação não se manifestam, porque nós não perdoamos e não podemos acessar esse perdão de Deus. Eu quero terminar, queridos, contando algo que o pastor já contou várias vezes. Eu já ouvi mais de 5 vezes, vocês que estão aqui, talvez como membros fundadores, já ouviram mais de 10 vezes. O pastor conta de uma irmã que insistia em não perdoar a outra irmã. Só que tinha um problema, ela era crente, nascida de novo, estava indo para o céu. E o pastor conta que ela ficou internada no CTI, e aquela mulher não morria, não morria, não morria, não morria, não morria. Até que houve um entendimento
de que ela precisava perdoar. E ali, depois de ter vivido uma vida sofrida, porque não perdoava, depois de sofrer no leito, por não perdoar, o pastor conta que ela perdoou a pessoa que estava no coração dela em dívida, que naqueles mesmos dias ela esteve com o Senhor. Queridos, que nós possamos olhar para o nosso coração e que esse ano seja um ano onde nós venhamos viver na intensidade dos conceitos que essa oração, esse modelo de oração traz. Nós temos um Pai, nós precisamos pedir que Ele seja santificado, que Ele seja honrado em nossas vidas. Nós devemos pedir a vontade dEle, nós devemos perdoar aqueles que nos devem, nós devemos buscar o favor dEle para nós e para o próximo. E nós devemos entender que não podemos deixar o irmão que na prova, no teste, falha para trás. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmão Carlos, termina. Amém. Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque nós temos a possibilidade de honrar o Seu nome, santificar o Seu nome em nossas vidas. Nós temos a oportunidade de vivenciar, Pai, a partir de nós, o Seu reino, e um pouco daquilo que vai se manifestar nos novos céus e na nova terra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos pedir ao Senhor e que o Senhor nos responde. Obrigado porque nós podemos pedir para o nosso irmão também. Obrigado pelo perdão e obrigado, Senhor, porque isso não vem de nós nunca conseguiremos sozinhos, mas o Teu Espírito Santo nos leva como filhos amados a perdoar, Senhor. Que nós sejamos uma igreja perdoadora. Obrigado, Pai, porque nós estamos no mundo jaz do maligno, mas o Senhor está nos livrando do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas não apenas isso. Se por acaso falharmos, Senhor, que nós possamos entender que em Ti nós temos perdão e que no nosso irmão nós temos acolhimento e tratamento, mas que não seja somente para nós, que nós possamos tratar o nosso irmão da mesma forma. É a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.